sempre vai postergando, né? Aí a gente sempre melhora aí deixar um horário sempre fixo, né? Então vamos lá. Pessoal, boa noite. Então, hoje a gente vai falar aí as aulas 5 e 6 sobre o Orixá Exu. Deixei duas aulas aí, porque tem alguns titãs para a gente falar. Exu geralmente gera dúvida, né? Gera perguntas, gera questionamento. Então, a gente finalizou Oxalá, eu pensei qual seria o próximo orixá, né? Pensei em fazer Nanã, porque a gente estava historicamente pegando aí a criação do mundo, a criação dos homens, né? Aí a gente veio com Oxalá, e aí falou, vamos usar Nanã, através do barro de Nanã que a gente fez os seres, né? Os seres vivos. Aí eu falei, e Exu, né? Exu, que a gente cultua, nada acontece sem Exu. Exu é o primeiro orixá. Eu falei, então vamos para Exu, né? Então por isso que eu resolvi falar um pouquinho sobre hoje. O título é O Orixá Exu, não é o Falangeiro Exu, né? Não vamos falar do seu meia-noite, do seu ventania, do seu gargalhada. Mas a gente vai falar do Orixá Exu que é diferente do Exu que a gente recebe no terreiro, né? Não são esses Exus que nós vamos falar hoje. Primeiro, só para vocês terem uma noção, né? Nós falaremos de todos os orixás que a gente cultua no nosso terreiro, né? Não todos, senão a gente vai ficar aí uns 30 anos só falando de orixá. Então, nós falaremos dos orixás que a gente cultua no nosso terreiro, falaremos sobre os falangeiros, falaremos sobre alguns ritos, aí depois a gente vai para ervas e assim vai, né? Mas hoje, então, não é o orixá Exu, tá bom? Não é o Exu entidade, é o orixá Exu, tá bom? Quando a gente fala de Exu, não tem como falar que ele é um orixá, um dos mais importantes, né? Toda nação, todo culto que a gente tem, seja Umbanda, seja Candomblé, seja qualquer que ele que seja, ele é sempre cultuado, né? Nós já falamos que não existe trabalho espiritual sem o orixá Exu. O orixá Exu, ele é o mensageiro entre os dois mundos, o mundo espiritual, o Orum, e o mundo material, o Aie. Para quem está chegando agora, para quem ainda ou não viu as aulas anteriores, né? Quando a gente fala de Orum, mundo espiritual, a Fer teve essa dúvida, né? O mundo espiritual é tudo, todas as esferas espirituais, né? Então a gente tem aí, por exemplo, né, que é famoso o nosso lar, Aruanda, as regiões mais densas, por exemplo, umbral. Então toda vez que nós formos falar de mundo espiritual do Orum, são todas as camadas, seja as camadas altas espiritualmente, né, energeticamente altas falando, seja as camadas mais densas. Então, Exu é o responsável por fazer essa atuação, né? De mensageiro entre o mundo espiritual e o Aie, que é o nosso mundo, o mundo material. Então, sem ele, os pedidos não chegam até os orixás, não chega até o mundo espiritual, não chega até o Lorum, Olodumaré, né? Não chega. Então, primeiro, sempre, 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 tudo que você vai fazer sempre deve cultuar Exu. Por isso que ele é sempre cultuado. No nosso terreiro, nós já falamos aqui algumas vezes no estudo, né? Quando a gente vai abrir gira, primeiro a gente cultua o Exu, a gente canta para Exu, canta para Pombagira, porque eles são os mensageiros aí que fazem, né, essa ligação com o mundo espiritual. Depois a gente dá abertura aos trabalhos, aí a gente começa os nossos desenvolvimentos, o desenrolar, né? Mas teoricamente, então, a gente tem aí o Exu responsável por ser o mensageiro entre esses dois mundos, né? Geralmente ele é muito mal compreendido quando a gente fala de Exu. E até hoje, né? Exu é o demônio, Exu é Satanás, né? Vale lembrar que na nossa religião nós não cultuamos Satanás, demônio, Beelzebub, né? Nós não temos. Nós temos aí a Quimbanda, que algumas quimbandas elas são mais nessas egrégoras demoníacas, né? Mas a gente não cultua, a gente não acredita nessas egrégoras. A gente acredita que nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos, né? Então a gente vai aí nesse processo. Por que que o orixá Exu, antigamente, né, ele era muito associado a demônio, muito associado a essa cultura da negatividade, né? Vale lembrar que a nossa religião
candomblé, a umbanda, né? Ela era muito mal vista. E nós estávamos no processo de colonização aqui no Brasil. Então, quando os portugueses chegam com os negros, né, e trazem a Igreja Católica para aumentar a quantidade de fiéis, o número de fiéis, não é interessante a gente ter uma religião concorrente aí com a Igreja Católica, né? Então, nós tivemos dois movimentos. O primeiro movimento foi da Igreja Católica alegando então, né, que a nossa religião, o culto aos ancestrais, que vem lá do povo Banto, o culto aos orixás, que vem lá do povo Yorubá, eram cultos voltados ao demônio. Então, por isso que os negros, por exemplo, né, não tinham as almas, que isso era bastante divulgado. Então, eram processos de endemonização da nossa religião. Para quê? Porque uma vez que você sabe que aquela religião é do demônio, você não vai ter nem curiosidade de pisar lá e se converter. Então, já pensou a Igreja Católica buscando mais fiéis cada vez mais, e aí uma nova religião que vem de um novo continente africano, né? Vem trazendo essa negatividade, vamos supor aí, né? Então a gente meio que tira esse processo de culto aos ancestrais e a nossa religião é a religião do demônio, né? Primeira coisa. Segunda coisa é que quando a gente teve a abolição da escravatura, a gente volta, né, a cultuar a Umbanda, o culto aos ancestrais. Na época não tinha esse nome de Umbanda, né, mas tinha-se aí o culto aos ancestrais. Cultuava-se Exu já ancestralmente falando, e para que espantasse, né, as pessoas brancas, meio que acabava se falando sobre que isso realmente era do demônio, né? Oi, amor, boa noite. Meio que acabava se falando para espantar mesmo, né? Para não ter muita represália aí. E alguns pontos de Exu, se a gente vê, né? Diabo velho, eu vou cortar seu chifre, né? Então você fala, meu Deus do céu, mas a gente tá cantando pra Exu e tá falando diabo, e o Gustavo falando que nossa religião não cultua Exu com diabo, não cultua. Mas esses pontos que são bem antigos, tá? Bem antigos, 1900 e bolinha lá. Era exatamente para espantar aí quem não pertencia à nossa religião, tá bom? Então, por isso que quando a gente fala de Exu atualmente, ele tem essa imagem muito mal compreendida por causa de todos esses fatores históricos. Primeiro da Igreja Católica e depois até a gente mesmo, né? Falando, deixando esse ar para para não ter esse problema aí de represália. Normalmente, antes, né, do Zélio, que foi uma figura muito importante na Umbanda, nós falaremos dele mais pra frente, o Exu era totalmente cultuado escondido. Essa imagem de cultuar, de gira de Exu, de luz apagada, de acender vela fora de casa, nasce-se aí, né? Então, imagina, em 1900 e bolinha, se você acende uma vela dentro de casa, pode chamar atenção, né? Então, e outra, sem contar que a energia de Exu também é muito mais densa do que as outras entidades, né? Do que as outras falanges, do que os outros orixás. Então, por isso que surgiu essa cultura de acender vela para Exu dentro de casa. Hoje, muitas pessoas moram em apartamento. E aí a gente faz o quê? Né? Acende a vela para Exu no playground? Não dá, né? Não tem como. Então, meio que isso já está se perdendo o costume de acender esse vela para Exu, para Pombagira, para Exu Mirim no quintal de casa, né? Mas mais para frente a gente vai falar. Que nem eu falei então, Exu é o nosso primeiro orixá a ser cultuado, né? Sem ele, nada acontece. O que que representa Exu na nossa vida? Exu é o principal. Ele que traz a movimentação na nossa vida, né? Ele que traz a transformação, aquela hora que você precisa que a sua vida dê um 180, para que tudo mude, para que tudo seja chacoalhado. Ele que traz essa energia de transformação na sua vida. Ele é o responsável por essa comunicação, que nem nós já falamos. Ele traz a sexualidade muito ativa nas pessoas. Ele traz a justiça dinâmica. O que que é a justiça dinâmica, né? É a lei de Pemba que a gente fala. O que que é a lei de Pemba, né? Aqui se faz, aqui se paga.
né? A Umbanda ela acredita muito nisso. Quando a gente faz a abertura do nosso terreiro, a gente cultua a Pemba. E um dos motivos por assoprar Pemba nos quatro cantos da nossa casa e na porta da nossa casa é justamente para essa lei de Pemba, né? Então, o que a gente faz lá dentro do nosso terreiro tem uma consequência. No nosso terreiro a gente não faz nenhum tipo de amarração, nenhum trabalho, nenhum tipo de trabalho negativo para o próximo. A gente não faz, mas se fizerem pra gente, Exu devolve. Nossa, mas então Exu é mal. Não, Exu não é mal. Nunca vai ser mal. Ele só é justo, né? Ele só entrega aquilo que cada um merece, aquilo que cada um fez. Eu vi outro dia nos Instagram da vida, nos TikTok da vida, uma história muito linda. Era um médium, ele não era pai, não era nada, ele era um médium normal, né? E ele estava num podcast falando que a vida dele estava toda travada, nada ia pra frente, nada acontecia. E aí ele foi, acendeu a velhinha dele pra Exu dele e ele pediu, né, pro Exu, falou assim: Exu, tem alguma coisa comigo? Se tiver, tira, leva embora, né? Não é meu. E aí ele sonhou, né? A gente deve ficar muito atento aos nossos sonhos, porque é nessa hora que a espiritualidade fala com a gente. E aí ele sonhou que ele estava numa região e o Exu que acompanhava ele virou pra ele, falou pra ele, sim, tem, vim te trazer a resposta, tem uma coisa com você, sim. E aí ele tirou do plexo solar do chakra dele uma energia muito densa, muito escura, muito preta. E ele falou, meu Deus do céu. Aí Exu vira pra ele e fala assim, o que que eu faço com isso? Aí ele fala assim, desfaz isso, leva pro pai, né? Desfaz essa energia. Aí Exu vira pra ele e fala assim, você tem certeza? Ele, não, tenho certeza, sim, eu não quero fazer o mal para ninguém, eu não quero devolver o mal para ninguém, eu quero disseminar esse mal. Exu gargalha e ele acorda. Passa-se um tempo, as coisas começam a andar na vida dele, passa-se uns tempos, pum, começa de novo, tudo dando errado, tudo quebrando, né? E ele vai lá, firma para Exu de novo, Exu aparece no sonho de novo para ele e, e ele pergunta de novo para Exu, de novo? E Exu vira para ele e fez assim, de novo. Ele fez, nossa, mas eu pedi pra você se desfazer dessa energia. Ele fez assim, aquela eu desfiz. Mandaram outra. Aí ele fez assim, nossa, e agora? Aí ele fez assim, eu te pergunto, e agora? Aí ele olha pra Exu, Exu olha pra ele, Exu gargalha. Aí ele vira pra Exu e ele fala assim, pode devolver de onde veio. E aí Exu vira pra ele e fala assim, aprendeu, né? Aí ele fez assim, acho que sim. E aí Exu traz o ensinamento. Até você não devolver aquilo que não te pertence para a pessoa que te enviou, a pessoa sempre vai continuar te macetando. A pessoa sempre vai continuar fazendo mal para você. Até ela não sentir na pele que aquilo machuca, que aquilo dói, que aquilo fere, ela vai continuar fazendo aquilo para você. Não adianta. Então, Exu não fez o mal para ele, só devolveu aquilo que ele estava emanando para o outro. Nenhum momento o cara que estava recebendo essa energia fez o mal para o outro. Não, ele só apenas devolveu aquilo que não pertencia a ele. E Exu faz dessa justiça dinâmica, é o retorno de ações. Muitas vezes, quando a gente faz um pedido para Exu, tanto Orixá Exu como Falangeiro Exu, a gente deve tomar muito cuidado com o que a gente faz. Muito cuidado com aquilo que a gente pede. Porque uma vez que a gente pede aquilo que a gente não merece, ou aquilo que a gente esconde de Exu, Exu faz justiça. E Exu devolve na carne, sem dó nem piedade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E essa justiça dinâmica mostra que Exu, né, parece que Exu é maldoso, é do mal, faz negatividade. Sim, existem alguns Exus que trabalham na Quimbanda que não são da Umbanda, né? Não vou falar aqui de Exu coroado, Exu consagrado, não vou falar disso agora. Algumas pessoas podem ter ouvido falar disso alguma vez na vida, mas não é essa questão que eu vou falar agora, né? Existem alguns Exus que trabalham na vibração da Quimbanda, assim como existem seres humanos bons, né, que fazem ações boas, assim como existem seres humanos que fazem ações negativas, né? Então, ah,
Existe o capa preta da Umbanda que faz bem, mas existe o capa preta da Quimbanda que faz o mal. Sim, existem seres humanos que fazem o bem, existem seres humanos que fazem o mal, né? E tá tudo bem. Exu trabalha nessa vibração da negatividade, trabalha nessa vibração, é normal, né? Basta saber com que nós queremos trabalhar. Mas voltando aqui para o nosso orixá Exu, Exu não é do mal. Ele é um orixá neutro e executor da lei, que responde à energia que recebe, sempre, né? Ele é totalmente neutro, não trabalha aí para o bem, não trabalha, ele realmente ele trabalha aquela energia que é a justiça dinâmica dele, tá bom? Trouxe aqui alguma dúvida, pessoal? Algum comentário aqui com a introdução do orixá Exu? Se alguém Ô, quiser Gu, comentar, oi. quero perguntar um negócio. Ah, É, quando a gente está no terreiro, né, que vai fazer a saudação lá do padê, faz da trunqueira, tudo aham. mais. Essa saudação a gente está fazendo para o orixá ou para a falange? Para ambos. Os Porque dois, depois não a tem gente canta diferença. até para Pombagira, né? Então, por exemplo, quando a Sim, gente vai entregar o padê, eu saúdo o Orixá Exu e saúdo o seu meia-noite, saúdo o seu gargalhada, saúdo o seu tranca-rua, saúdo o seu ventania e saúdo também o seu giramundo, que são os Exus que têm firmeza na nossa trunqueira. Então, primeiro eu saúdo o Orixá Exu e aí depois a gente faz a saudação aos Exus falangeiros. entendi. Então a gente não precisa diferenciar, né? Por exemplo, quando a gente vai entrar, tudo tô Não. fazendo a saudação, tô fazendo para todos. Exato. Então, vamos supor, você chegou na trunqueira, né? Virou na trunqueira, fez assim, Saravá, Exu, salve as suas forças, Exu dê nossa proteção, dê nosso caminho. Você está saudando tanto o Orixá Exu, como o seu meia-noite, como o seu ventania. Tá tudo certo, Entendi. tá bom? Obrigada. Imagina. Mais alguém, gente? Alguma dúvida, algum comentário? Não? Se alguém tiver história, e quiser compartilhar, eu gosto, viu? Pode compartilhar que é legal. Trouxe aqui pra gente a saudação dos Exus, né? A gente faz toda quarta-feira aí, né? Laroie Exu, Laroie Pombagira, Exu é Mojubá. O que que significa? O que que eu tô falando, né? Então, quando a gente faz a saudação de Exu, é muito normal a gente falar Laroie Exu ou Exu é Mojubá. A palavra Laroie significa salve o mensageiro, aquele que fala e faz ser ouvido, né? Então tem, olha, uma palavra, né? Laroie tem toda essa representação. Por que salve o mensageiro? Que nem nós acabamos de falar aqui, né? Então Exu é o mensageiro entre o mundo espiritual. Então quando a gente fala Saravá Exu, salve o mensageiro, salve aquele que fala e faz ser ouvido, né? E quando a gente tem esse respeito, esse conhecimento pelo trabalho de comunicação do Exu, isso dá mais energia para acontecer. E o Mojubá? Às vezes eu escuto, né? Ah, Exu é Mojubá, tem ponto, né? Mojubá é uma reverência. Então eu te reverencio, eu presto os meus respeitos, né? Exu, quando a gente fala Exu, é Mojubá, Exu é energia, é axé. Eu te reverencio, eu presto os meus respeitos. É uma palavra de saudação profunda usada para honrar os orixás, né? Então, Exu é Mojubá. Pombagira é Mojubá. Ah, eu posso falar para outros orixás? Oxum é Mojubá? Sim, eu te reverencio, né? Eu presto os meus respeitos a esse orixá. Normalmente a gente faz muito para Exu. Mas pode fazer também para os outros orixás também, não tem problema nenhum. Natureza e função do Exu. Então, aonde que Exu vai atuar? Então, por exemplo, se eu estiver passando por algum problema, será que o Exu ele vai ser um orixá ou um falangeiro que vai poder me ajudar naquele momento? Será que aquela é a linha de atuação do meu orixá? Então, primeiro, né? Exu trabalha nos caminhos, tanto a abertura de caminhos como fechamentos de caminho. Então, e quais são esses caminhos? Bom, quero sair dessa empresa, quero ser demitido, não quero pedir demissão, quero ganhar os 40%. Posso lá pedir para Exu, no pé do Exu, para que isso aconteça? Exu vai analisar, ele vai olhar todo o seu caminhar nessa empresa. Se você teve uma boa conduta, isso é importante, já que ele é neutro. Se você sofreu alguma coisa lá dentro, se você sofreu alguma injustiça, se tiver caminho, Exu vai fazer com que esse caminho seja fechado.
Terminei meu relacionamento, tô sofrendo, ainda existe elos de ligação meu com essa pessoa, né? Quando a gente termina relacionamento, nunca é pum, terminou. Ainda mais hoje em dia, na época de celular, né? Tem rede social, tem tudo. Exu também trabalha para encerramento desses caminhos amorosos. Ele faz com que isso seja encerrado. Então não é só abertura. Quando a gente pede caminho, não é só abertura de caminho, mas também encerramentos de caminho. Exu trabalha muito com o ciclo, com a transformação, assim como o Xumaré, né? Mas o Exu também trabalha nesse processo. Então, toda abertura e fechamento de caminho. Esses dias, uma gira aí aleatória que eu não lembro, porque a gente é assim, né? Alguma entidade minha falou isso, eu achei muito bonito. Não sei se foi aqui em Campinas ou se foi em Sumaré, que muitas pessoas vêm até o ponto das entidades pedir caminho. Mas será que essa pessoa que pediu esse caminho está preparada para caminhar neste caminho? Tem força para caminhar nesse caminho? Tem pé para caminhar nesse caminho? Tem sabedoria para trilhar esse caminho? Às vezes não. E às vezes você está pedindo tanto para Exu, ah, eu quero esse caminho, eu quero esse caminho, eu quero esse caminho. Mas não é a hora, você não está preparado para isso ainda. Você precisa passar por etapas na sua vida para que você tenha força, sabedoria, conhecimento para trilhar este caminho. Então não adianta. A própria entidade falou, às vezes o caminho fechado é uma resposta do tipo assim, não é agora. E aí é um momento de reflexão. Então por que que não é agora? Deixa eu olhar para dentro de mim, o que que eu tenho que mudar para que talvez, não é certeza, talvez esse caminho seja aberto, que a gente vai ver daqui a pouco vários itãs que vai falar aí sobre Orixá Exu, né? Então, o que que eu tenho que mudar? Qual é a transformação que eu tenho que fazer primeiro em mim para que isso aconteça? Nossa, meus caminhos financeiros não abrem. Então tenta você mudar alguma atitude, tenta você mudar algum caminho, tenta pedir para, ah, Exu, abre os caminhos para que meu lado financeiro como professor prospere. Nossa, faça com que eu dê aula numa escola que o valor hora aula seja R$ 600, que Exu me ouça, axé, né? Tomara que eu encontre uma aula, uma escola que a hora aula seja, voltando para a realidade, né? Sei lá, uns R$ 150 hora aula. Nossa, que sonho, né? Mas será que eu estou preparado? Será que eu não tenho que passar antes por algum processo? Será que eu não tenho que fazer alguma transformação dentro de mim antes? Será que eu não tenho que aprender aonde eu estou hoje ainda alguma coisa? Então é isso que o Exu vai avaliar antes de abrir os caminhos para vocês. Não adianta ir no pé da entidade e pedir caminho se você não estiver preparado para isso, você não vai ter, tá bom? Comunicação espiritual, então também trabalha, né? A gente já falou sobre isso. Trocas energéticas, bastante. Exu trabalha muito com isso, com essa troca energética e principalmente justiça. Quando a gente fala de justiça, alguns aqui já conhecem, né? O Orixá Xangô e trabalha também com justiça. Exu também trabalha com essa parte de justiça, tá bom? Então é muito normal a gente ter esse processo de justiça rápida. É o que eu falo. Exu é neutro. Então, se ele tiver que atuar para consertar, para equilibrar, é uma justiça mais equilibratória, eu diria assim. Não é uma justiça que vai e faz. Não, é uma justiça que traz o que teria que ter acontecido não aconteceu. Por quê? Porque alguém foi mau caráter, alguém passou uma perna, alguém fez isso, papapá. Então, assim, eu preciso regularizar essa situação. Pede para Exu. Ah, mas e se eu pedir para Xangô? Porque Xangô trabalha com a justiça. Talvez essa justiça não é a de Xangô, né? A gente vai ver que é uma outra justiça quando a gente for falar um pouquinho de Xangô. Justiça de Exu é a justiça do equilíbrio, é arrumar a casa, é organizar o que está desorganizado. Ele atua nas encruzilhadas, e nas encruzilhadas que eu falo, por exemplo, não é só as encruzilhadas de rua, de estrada, né? A gente tem encruzilhada de ruas asfaltadas, encruzilhadas de terra, a gente tem encruzilhadas de cemitério, né? Então, por exemplo, o meu Exu é o Exu Sete Catacumbas. Então, ele trabalha na vibração do cemitério. Quero fazer uma oferenda para esse Exu. Então, eu posso fazer essa oferenda no cemitério? Pode. Faz na encruzilhada.
porque é onde Exu trabalha as energias. Faz uma encruzilhada de cemitério. Ele trabalha nas portas, que são as passagens de um ambiente para o outro. Ele trabalha nos caminhos retos, não somente na encruzilhada. Ele trabalha em limites, e qualquer limite que seja, seja limite municipal, limite energético, limite de país, de estado, ele trabalha nesses processos também. Quando for viajar, posso pedir para Exu? Deve. Ó, Exu trabalha em caminho. Ah, mas eu posso pedir para algum, porque algum também é caminho, também é estrada? Deve também. Pode pedir, né? Eles não brigam, graças a Deus, né? Quem briga é a gente, que é ignorante. Sem Exu não há comunicação com os orixás, não há movimento espiritual, que nem eu falei para vocês, né? Ele que é o responsável por trazer todos esses processos. Gu, vou fazer uma oferenda para Oxum. Primeiro eu devo cultuar Exu? Se você já foi num terreiro, que já foi cultuado Exu, já foi firmado, né? Por exemplo, quarta-feira nós fizemos um trabalho, os ciganos fizeram um trabalho aqui dentro do terreiro, com alguidar, farinha, fruta, blá blá blá, né? Dinheiro. Então, quando a gente for arriar essa oferenda para o cigano, eu devo saudar Exu? Não, já foi saudado aqui, né? Esse padê foi feito em uma gira que já foi saudado Exu, já tem a energia, né? Mas você vai fazer uma oferenda na sua casa, aleatória. Eu posso saudar Exu antes? Claro! Vai lá na sua firmeza de Exu, se concentra, salve Exu, Orixá Exu, né? Não vou falar salve seu meia-noite, não. Salve Orixá Exu, abra meus caminhos. Hoje eu vou fazer uma oferenda para Oxum, minha mãe de coroa, de cabeça. Que essa oferenda chegue até Mãe Oxum através do Orixá Exu, com seu axé, com sua força, com sua vitalidade. Trago o que eu preciso, que a comunicação seja clara, né? Que você também seja claro, porque às vezes você tem, né, 15 pedidos para fazer para Oxum, coitado, aí não chega a nada, né? Então que você seja claro, né? Então pode fazer sim. Antes de começar a fazer oferenda para Oxum, por exemplo, você saúda Exu, não tem problema, né? Então salve o Orixá Exu, não Exu falangeiro, salve o Orixá Exu, e aí você começa a fazer aí a sua oferenda para sua entidade, para o seu orixá. Aqui no terreiro, quando a gente faz oferenda, quando é dia de homenagem para algum orixá, né? Que nem agora em abril vai ter homenagem para algum. Quando a gente faz uma homenagem, a gente sempre faz o padê primeiro, firma a trunqueira, firma o padê, né? O padê, para quem não é do terreiro, é aquele alguidar que a gente coloca a oferenda do Exu, que tem a farinha, tem a pimenta, tem a cebola. A gente já vai falar já já. Primeiro, toda a gira que a gente faz, né? A gente faz esse padê, essa entrega. Então, coloca lá. E aí, depois a gente faz a oferenda dos outros orixás. Primeiro, a gente faz nesse processo, tá bom? Alguma dúvida? Não? Então, por que as oferendas são feitas nas encruzilhadas, né? Acabei de falar. O que simboliza a encruzilhada? Encruzilhada simboliza escolhas, né? Simboliza caminhos, simboliza possibilidades. Então, uma vez que você tá numa encruzilhada, você chega aí em três ou duas opções, dependendo da nossa encruzilhada, né? Aqui acho que, ó, vou tentar anotar aqui. Uma encruzilhada ela pode ser em cruz, X, né? Cruz, sei lá eu, ou ela pode ser em Y, né? Então, antigamente falava-se, né, que essa encruzilhada em X era uma encruzilhada de Pombagira e uma encruzilhada em Y era de Pombagira e de Cruz ou X era de Exu. Mas existem aí, né, algumas controvérsias no caminho. Quando a gente for falar da entidade Exu, a gente fala. A encruzilhada, a gente pode ter várias escolhas. A gente pode continuar em linha reta, a gente pode virar à esquerda, pode virar à direita, pode voltar. Escuto muito isso as entidades falando, né? E nós temos medo da mudança. E as entidades falam: não tenham medo da mudança, a mudança vai doer. A mudança vai sempre doer, mas ela vai te fortalecer, ela vai fazer você crescer. E se não der certo, você tem a opção de voltar e tá tudo bem, né?
Você não tem, não vai se fechar uma porta, saia sempre com a porta aberta. Então, quando a gente faz algum trabalho na encruzilhada, a gente está fazendo exatamente isso. Coloca-se na encruzilhada, saúda o orixá Exu, saúda o orixá, o Exu falangeiro, a pombagira falangeira, né? Faz todos esses processos e peça para que aquela entrega encontre os seus caminhos que têm que ser encontrados, que abra as possibilidades, que abra escolhas para a sua vida, seja no âmbito material, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito amoroso, para que aquele pedido que você faça encontre aquilo que é de seu merecimento, não o que você quer, mas aquilo que é do seu merecimento que você consiga carregar. Este é o Senhor dos Caminhos, então a encruzilhada é ponto onde as energias se cruzam, o destino pode ser modificado, o pedido ganha movimento, né? Então temos todos esses processos aí acontecendo. Gu, o que que eu posso fazer para oferendar o Orixá Exu e a entidade Exu também, né? Então aqui eu coloquei para vocês as nossas principais elementos de natureza, elementos de oferenda. A primeira é a pimenta. A gente escuta muito, né? A gente vê bastante em oferenda a pimenta dedo de moça. A pimenta, ela trabalha com ativação energética. Ela faz com que aquele pedido, aquela entrega seja movimentado, seja feito mais rápido, né? Mas ela também serve para proteção, né? Quem nunca viu aí o seca-pimenteira, né? Nossa, uma vez recebi um amigo meu, fui no mercado, no enxuto, tinha uma pimenta linda, aquelas que põem em um vasinho de mesa, coisa mais linda. Falei, nossa, que pimenta linda, macumbeira, não tenho pimenta em casa, vou pôr em casa, né? Que coisa linda. Deixei bem em cima da mesa de jantar. Recebi um amigo meu, que na época trabalhava comigo na escola, não vou expor. E ele foi em casa, tal, beleza, a gente conversou, rimos, comemos uma pizza, tal. Coloquei a pimenta na mesinha de centro que eu tinha. Bibibi, 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 rimos. Ai, amigo, vai embora, então tá bom, beijo, 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 foi embora. Beleza. Peguei, joguei as coisas no mesmo dia, né? Joguei as coisas no na pia, no lixo, tal, vou dormir. Fui dormir, no dia seguinte acordei, não tinha uma pimenta inteira. Tinha secado tudo. Então, às vezes a gente acha que, né, aquele amigo, inofensivo, às vezes não é tão inofensivo. É bom ter essas pimentas em casa, é bom a gente ter uma espada de Ogum, de Yansan para proteger a gente. E a pimenta, ela traz isso pra gente. Além de ter ativação energética, trazer mais rápido os nossos pedidos, traz a movimentação mais rápida. Ele também traz aí a proteção pra gente. Então, quando você coloca uma pimenta numa entrega para Exu, além de você estar acelerando o processo, você está pedindo proteção para você. Então, quando a gente coloca a nossa pimenta no padê, a gente está pedindo proteção para os nossos trabalhos, mas a gente está pedindo também para que aquele trabalho, tudo que seja feito ali, todos os pedidos, todas as oferendas que forem trabalhadas lá no nosso congá, na nossa gira, sejam entregues aí o mais rápido possível onde tem que ser entregue, porque Exu é o orixá do mensageiro. Então, quanto mais rápido ele trabalhar, melhor pra gente, né? A gente coloca também farinha, azeite de... Ó, farinha, louco. Azeite de dendê. Então, o azeite de dendê, ele traz pra gente a energia vital, força ancestral africana, poder. É como se... Eu li outro dia, achei tão bonito isso, é como se fosse o sangue da nossa oferenda, o dendê, né? Ele que traz aí a energia para acontecer. Algumas vezes, se você não vê, por exemplo, a minha pombagira pediu um padê, e não pediu para que colocasse azeite de dendê. Tá tudo bem, às vezes ela não trabalha nessa vibração e tá tudo certo, né? Ela pode substituir, por exemplo, o dendê por champanhe, que é mais um elemento da pombagira e tá tudo certo. Mas pro orixá Exu, geralmente a gente coloca o dendê. É ele que traz essa energia para nossa oferenda. A cebola roxa, limpeza energética. Então, casca de cebola roxa, né? Ah, eu vou querer fazer uma defumação na minha casa. Casca de alho, casca de cebola roxa, muito utilizado para fazer essa limpeza energética, esse desbloqueio espiritual. Gu, quero fazer uma defumação em casa.
tá muito pesado, tá muito carregado. Posso colocar casca de cebola roxa? Pode, não tem problema. Ela faz essa limpeza energética aí na sua casa. E o mel que a gente utiliza traz a harmonia, traz o equilíbrio, né? Então, por que que a gente joga o mel em cima do nosso padê? Para adoçar, para trazer esse adocimento, essa calma, essa harmonia para nossa gira, para que não seja uma gira muito conturbada, né? Às vezes acontece na mesma gira, né? Na mesma gira, numa mesma gira de Exu Pombagira, isso é comum acontecer, tem muitos descarregos, muita energia densa, muita energia acontecendo. Então o mel ele traz esse equilíbrio, essa harmonia, né, para que nós médiuns, quando encerramos os trabalhos, a gente não saia desequilibrado, a gente não saia aí com energia fraca, né? Então, tanto a cebola que faz essa limpeza, já faz essa filtração, essa filtragem, e o mel eles ajudam bastante no processo, tá bom? E a farinha é o nosso base material, é a sustentação aí para o nosso padê. Geralmente a gente pega a farinha de mandioca grossa e aí a gente mistura aqui com o dendê, né? Então, Gu, como que eu faço o padê? Eu posso fazer padê assim todo dia? Não precisa, né? Até porque senão você vai gastar o seu salário fazendo padê todo dia para Exu e Exu não precisa disso. Exu precisa da sua fé. Então, como que você faz aí o seu padê? Normalmente você pega um alguidar médio e aí vai de pessoa para pessoa, né? A minha mãe de santo, por exemplo, quando ela vai preparar um padê, ela pega um alguidar bem grande, ela prepara toda a mistura nesse alguidar grande para depois passar pro alguidar de entrega que ela vai fazer. Eu, Gustavo, já prefiro fazer tudo de uma vez só. E aí vai de cada um, tá bom? Então o que que você faz? Primeiro lugar, você pega todos os elementos que você vai utilizar: alguidar, pinga, farinha, dendê, a cebola, a pimenta, o mel, né? Deixa tudo lá na frente, faz uma saudação. Quando você vai fazer uma oferenda, qualquer que seja, você sempre foca naquilo que você está fazendo. Por quê? Qualquer oferenda, qualquer entrega vai acender uma vela que seja. Firma aqui, ó, pensamento. Sem o pensamento, sem a fé no coração, não adianta você gastar milhões com uma oferenda porque não vai dar certo, porque o que movimenta a oferenda é a sua fé, é a sua entrega. Então, quando você começar a fazer qualquer oferenda que seja, principalmente para Exu, desliga do mundo externo. Foca no que você está fazendo, foca no orixá que você está querendo acessar, foca no falangeiro que você está querendo acessar, foca na energia que você está querendo acessar. Isso é importante para que você consiga aí ter resultado na sua entrega. Então você separa todos os ingredientes que você vai usar, faz a saudação para o Orixá Exu, sabe, Exu, sabe? Ah, quero saudar o Orixá Exu, o falangeiro Exu e a falangeira Pombagira. Salva os Exu, salva as Pombagiras, salva os Exu Mirim, salva a sua força. E aí você começa. Você pega o seu alguidar, você molha o alguidar um pouquinho com pinga. A pinga ela serve para limpeza. O álcool na Umbanda serve para limpeza espiritual, tá certo? Então não é, a entidade tá bebendo. Meu Deus do céu, o médium é cachaceiro. Não. Às vezes a entidade precisa de um pouco, não uma garrafa inteira, um pouco do álcool para limpar o médium, limpar o ambiente, né? No padê isso também acontece. Então você joga um pouco de pinga ali no seu alguidar, joga a farinha de mandioca grossa e joga o azeite de dendê e vai macerando aquela farinha junto com esses três elementos. A farinha, ela não pode ficar molhada. Ela tem que continuar no aspecto de farinha, né? Então, às vezes vira uma maçaroca. Não é, então, se isso acontecer, ai, perdi minha oferenda. Joga mais farinha, mistura mais. Ela vai voltar a ficar bem farinhada, bem farelada, não tem problema, e aí você consegue salvar a sua oferenda. Quando você está fazendo a sua oferenda para Exu, canta ponto de Exu se você souber. Gu, eu não sei ponto do orixá Exu, mas eu sei o ponto da entidade Exu. Canta, não tem problema. Começa a cantar ponto de Pombagira, vai pedindo para que seus caminhos sejam abertos, para que Exu atenda seus pedidos, para que ele leve para o Urum todos os seus pedidos, né? E vai fazendo aquela maçaroca. Terminou? Aí você coloca a cebola roxa e coloca a pimenta.
como que você coloca? Quantas cebolas eu coloco? Quantas pimentas eu coloco? Coloca a cebola inteira? Coloca a pimenta inteira? Corto elas? É do jeito que você quiser. É do jeito que você quer agradar aquela oferenda. É a sua energia. Quando você faz uma oferenda, é a sua energia sendo depositada naquele momento. Então você deixa aquela energia curtindo com a sua vibração para que aquilo aconteça. Ah, me veio na intuição pegar 3 pimenta dedo de moça e cortar em rodela. Ótimo. Me veio na intuição deixar uma cebola roxa inteira no padê. Ótimo. Venha, deixa, não tem problema nenhum. É como o Exu está pedindo para que você faça. Então faça. Escute, né? Escuta a espiritualidade. Esse negócio de escutar a espiritualidade, só para fazer um adendo, quarta-feira agora a gente teve trabalho de ciganos, né? Eu firmei todo o congá para Oxum, para Oxalá e Oxumaré, que são os orixás que vibram nessa entidade, né? Que são os ciganos. E desde o começo da gira tava assim: canta pra Iemanjá, canta pra Iemanjá, canta pra Iemanjá, é Iemanjá, canta pra Iemanjá, canta pra Iemanjá. Aí cantei pra Oxalá, cantei pra Oxum, tive um infarto, ressuscitei. E aí eu falei assim, vou cantar pra Iemanjá, né? E aí Iemanjá vem na Terra, traz todo o seu axé em duas médiums. Então, quando você vai fazer uma oferenda, escute a sua espiritualidade. Escute. Lógico, tem que ser coerente, né? Ai, nossa, acabei de escutar aqui, meu Exu quer que eu compre 20 quilos de fígado para entregar para ele. Não precisa, não precisa. O Orixá Exu não trabalha com carne, tá bom? Não, não costuma se colocar carne em padê de Exu, Orixá. Mas, né, se algum falangeiro alguma vez pedir, a gente atende, obviamente, tá bom? E aí você coloca a cebola, a pimenta e rega com mel. Tá feito. Seu padê tá feito bonitinho. Só entregar. Aonde que eu entrego, Gu? Acabamos de falar, ó. Ou numa encruzilhada, né? Encruzilhada de estrada, encruzilhada de asfaltada, encruzilhada de cemitério. Numa encruzilhada que você queira ir trabalhar no processo. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Não? Todo mundo entendeu geralmente como que a gente faz aí os Paranauê? Sim? De novo, Gu, como que eu faço? Aliás, quando que eu faço um padê para Exu? Para médiums da corrente, há necessidade? Não, porque é feito um padê para Exu toda semana. Ah, mas é feito para corrente, mas você faz parte de uma corrente. Tudo que acontece na corrente é respaldado e tudo para você. Então você não precisa se preocupar nesse processo, porque tudo que acontece na corrente vai gerar até você. A não ser que amanhã chegue seu meia-noite em terra e fala, pega um médium e fala, Fulano, você vai fazer um padê pro Orixá Exu. Opa, bora! A espiritualidade está pedindo diretamente para você. Faça, com certeza, né? Gu, eu não sou de corrente. Não sou de corrente, não frequento, né? Não visto branco. Mas eu vou toda semana no terreiro. Que bom, legal. Preciso fazer? Não precisa também. De novo, a espiritualidade pediu para você? Não, não pediu. Ah, mas eu quero. Então pergunta. Né? Próxima gira é quando? Ah, a próxima gira é caboclo. Vou perguntar pro caboclo ou pra cabocla que eu vou conversar se eu posso fazer um padê para Orixá Exu para agradecer. Ah, a cabocla pode falar, pode fazer, filho. Você vai fazer assim, assim, vai dar orientação. Às vezes vai colocar algum elemento para acrescentar. Beleza, lindo, né? Ou às vezes ela vai falar, não precisa nesse momento. Você vai fazer um outro trabalho que está sendo precisado. Então conversa com a entidade, né? Gu, vou no terreiro uma vez na vida, outra na morte. Preciso fazer o padê? Quando que eu faço esse padê? Gente, é a mesma coisa do consulente que vem toda semana no terreiro. Se você já está desalinhado, se você já não vai no terreiro toda semana, ou vai uma vez na vida, outra na morte, para que que você vai mexer com uma energia que nem está próxima a você? Então, meu conselho, lógico, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio. Eu não gosto de falar assim, ah, é proibido, não faça. Meu conselho, pergunta para uma entidade.
Nossa, eu tô sentindo minha vida travada, eu tô sentindo que os caminhos não andam. Eu posso fazer uma oferenda pro Orixá Exu para ver se isso anda, para ver se isso caminha? Então, é uma opção que você tem aí, né? Às vezes a entidade vai falar sim, faça, às vezes vai falar não, não faça, faça de outro jeito. Ou não, não faça nada, né? Não mexe onde não tem que ser mexido, tá bom? Alguns alimentos que a gente utiliza pro Orixá Exu. A farofa, o azeite de dendê, padê de Exu, milho torrado, milho verde torrado, carne em algumas tradições, que nem eu falei para vocês, né? É muito difícil a gente colocar carne, mas em algumas tradições a gente coloca sim. O feijão, o inhame, em pouquíssimas linhas a pipoca. Quando vai se trabalhar em encruzilhada de cemitério, que vai trabalhar cruzado com o baloê. Mas pode ser que Exu trabalhe com pipoca também, tá bom? Porque Exu trabalha aí no cemitério, trabalha nessa vibração, então pode ser que isso aconteça. A gente saúda algum Megê toda semana no nosso terreiro. Quem é algum Megê? Algum Megê é o que trabalha na linha do cemitério, algum que trabalha na linha do cemitério, né? Então, pode utilizar aí toda essa parte de Exu, de Obaluayê, tá bom? Então, pode ser que tenha pipoca aí no meio do processo. Bebidas de Exu. A cachaça, que é a pinga, uísque ou conhaque, vinho tinto, tudo vai depender da sua oferenda que você quer ofertar. Aqui no nosso terreiro a gente oferece pinga, cachaça. Seu meia-noite toma pinga, seu gargalhada toma uísque, seu ventania, eu acho que é pinga também que ele trabalha. O, o seu tranca-rua é uísque. Então, existe Exu que toma vinho, não tem problema nenhum. Tudo vai depender daquilo que você quer trabalhar. A bebida ela não é para o médium, assim como o cigarro, né? O cigarro, o charuto, a fumaça é utilizada para defumar. O álcool é uma energia ativa que traz o movimento, desbloqueio e principalmente limpeza. Gu, então eu posso pegar um garrafão de pinga, cruzar minha casa inteira com pinga? Porque vai limpar? Não, não pode. Por quê? Porque se você não tiver firmado, muito bem firmado, o que que é estar firmado? Estar com pensamento naquele propósito. Se você não tiver muito firme nesse propósito, você vai acabar atraindo energias não muito legais. Você vai acabar atraindo espíritos obsessores, que na Umbanda a gente chama de quiumba, tá bom? Então não é bacana você, pessoa, usar pinga para limpeza. A entidade, por exemplo, o seu Ventania, ele trabalha com pinga, ele faz a limpeza dos consulentes com pinga. Seu Meia-Noite faz a limpeza com cigarro. Seu Tranca-Rua faz a limpeza com charuto. Cada Exu trabalha numa vibração de limpeza. A mesma coisa o Orixá Exu. Ele utiliza a bebida para o quê? Para limpar o ambiente, para trazer o movimento, para trazer esse desbloqueio de caminho, tá certo? Então a bebida, ela utilizada moderada, eu vou falar isso o estudo inteiro, toda vez que a gente tiver bebida em qualquer oferenda, em qualquer que seja moderada, né? Para a gente trazer aí o processo. Trouxe aqui algumas ervas de Exu, né? Ah, e vai ter gira de Exu. Posso usar essas ervas, Gu? Eu não aconselho, porque que nem eu falei para vocês, Exu trabalha na negatividade, né? Então trabalha na vibração negativa. Não que ele seja negativo, mas ele trabalha nessa questão de limpeza, de movimento, né? Então, geralmente, você pode ter essas ervas aqui: arruda, guiné, espada de Ogum. Nossa, mas espada de Ogum não é erva de Ogum? Sim, mas também pode ser trabalhada na vibração de Exu. Aroeira, tanto a casca como a raiz, a folha. Pimenta, que nem a gente falou, comigo ninguém pode, folha de mamona, mangueira, quebra-demanda ou abre caminho, né, que são as duas. Ô Gu, eu fui em outro terreiro e eles falaram que folha de mangueira é folha de Oxóssi. Também. Mas também é de Exu? Também. Mas eu fui em outro terreiro e folha de mamona é de Obaluayê. Também. Qual que vai ser o significado? Como que vai ser esse processo? Tudo vai depender do quê? Da vibração. Então eu vou usar uma folha de mangueira
num trabalho de caboclo. Estou vibrando o caboclo. Estou aqui, salve seus sete flechas, salve o Mapai Oxóssi, salve o caboclo das matas, não sei o que tem. Estou usando a folha de mangueira para vibrar o Oxóssi. Saravá os Exus, saravá as limpezas. Tô vibrando à esquerda, tô vibrando Orixá e Exu. Então tudo vai depender de como que você trabalha esse processo. Normalmente a gente fala que as ervas de Exu são ervas quentes. O que que são ervas quentes? Elas têm o poder aí de acelerar a energia, de trazer movimento. Essas ervas quentes, elas não são aconselháveis a jogar toda hora na cabeça, porque é na cabeça que a gente tem as trocas energéticas espirituais aí, né? A entrada e a saída de energia. Não é aconselhável sempre você fazer isso. Mas já vi, por exemplo, entidade vez ou outra pedir para que tome um banho de arruda e jogue na cabeça. Então, quem sou eu, Gustavo, para falar com a entidade que, ó, não pode, né? Mas tem esse fundamento antigo, que vem lá de 1900 e bolinha, que falam que essas ervas quentes não são aconselhadas a jogar na cabeça. Por quê? Porque pode mexer aí na sua energia espiritual. Então, aconselha-se que jogue principalmente que é de limpeza, do pescoço para baixo, para que não atrapalhe aí o desenvolvimento, tá certo? Usado para limpeza espiritual, para proteção, para corte de demanda. E aqui eu coloquei aqui, né? De novo as oferendas, então padê, que é a farinha, dendê e o mel, farofa com pimenta, cachaça, velas vermelhas ou pretas, charutos ou cigarros. Então todos esses elementos você pode utilizar para fazer aí uma oferenda para o orixá Exu, tá bom? Eu vou entrar em qualidades e aí eu vou deixar os itãs para a próxima aula, tá bom? Aí a gente encerra, prometo. Qualidades de Exu. O que que é qualidade? Caminho, né? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que Exu, ele atua em vários campos. Então, quando ele vai atuar em um campo específico, ele atua com uma energia diferente. Por exemplo, eu sou Gustavo. Eu sou Gustavo. Mas eu sou Gustavo professor. Eu sou Gustavo dirigente espiritual. Eu sou Gustavo filho. Eu sou Gustavo namorado. Eu sou Gustavo, dono, filho, pai de cachorro. Eu sou Gustavo amigo. Entende que é o mesmo ser humano, mas atuando em áreas diferentes. Então, quando eu falo, o Gu, professor de química, eu estou atuando como professor de química. Eu vou falar de Umbanda na sala de aula? Não. O Gu, dirigente espiritual. Eu vou falar de química aqui no terreiro? Não, até porque ninguém ia ouvir, né? Mas os nossos orixás também trabalham dessa maneira. Nós temos o orixá Exu, mas dependendo da atuação que ele tem um complemento, que nem Gustavo, professor de química. Meu complemento, professor de química. Gustavo, dirigente espiritual. Outro complemento, mas é a mesma pessoa. Aqui eu coloquei para vocês, ó. Então, qualidades e caminhos do orixá Exu. Uma forma específica de manifestação daquele orixá, ou seja, não são vários orixás. Né? Quando eu falo, Ogum Megê, Ogum Iara, Ogum Rompimar, eu tô falando de Ogum. Mas aonde que Ogum tá atuando? A mesma coisa Exu. É o orixá e Exu, é o mesmo orixá, mas se apresentando de maneiras diferentes, né? Exu é um só, mas ele pode se manifestar de formas diferentes dependendo da função espiritual que ele está atuando, do ambiente que ele está, então se é de caminho, se é de encruzilhada, se é na casa, se é em mata, a energia que ele está atuando. Isso é muito cultuado lá no Candomblé. E por que que eu estou trazendo isso no nosso estudo se o nosso estudo é de Umbanda? Porque Deus me livre e guarde alguém aí, algum dia você lê em algum lugar sobre qualidades de Exu e você não sabe, você passa uma vergonha. Então, eu, como dirigente espiritual dos meus filhos, tenho o dever de apresentar essas qualidades. Quem quiser ir pesquisar, a gente não vai aprofundar isso, a gente não vai falar mais a fundo, mas quem quiser aprofundar, quem quiser trazer, quem quiser estudar mais a fundo, geralmente é trabalhado no Candomblé, nas nações Queto, Jeje, Angola, Nagô, né? Então a gente tem aí
uma forma de atuação, um tipo de energia, um campo de trabalho espiritual. E eu trouxe para vocês 10 qualidades aí de Exu. Então nós temos o Exu Elebará. O Exu Elebará é o senhor do poder e da execução do axé. Representa a força que transforma a intenção em ação. De novo, Gu, vou fazer uma oferenda. Ah, então eu quero que seja executado esse axé, que traga essa força de transformação intensa. Ah, então eu vou cultuar Exu Elebará? Não, cultua Exu. Esse BO é lá da espiritualidade, né? Quando você faz aí o seu padê, Saravá Exu, salve as suas forças, Exu, traga energia para o meu caminho, faça que dê certo, tal, tal, tal. Exu vai vibrar nessa vibração de Exu Elebará para trabalhar para você. Ah, mas eu sei que existe Exu Elebará, eu sei que ele é nesse processo. Eu posso cultuar ele na minha oferenda? Vai em frente, não tem problema nenhum. Pode cultuar, manda bala, tá bom? Exu Alaqueto, não é araqueto, tá bom? Não vai começar a dançar axé ali no meio da oferenda, pelo amor de Deus. É Exu Alaqueto, ligado à tradição Queto, por isso que é Queto, e ao equilíbrio do axé dentro da comunidade. Então, lá a comunidade Queto cultuava esse Exu aí para trazer esse axé para sua comunidade. Exu Onã, tem uma música do Martinho da Vila, né? Sarinaore, aula, axé, oriçaole, oreriama. Tem essa parte que ele fala Onã, que é o Exu Onã ou Exu Lonã, que é o guardião dos caminhos e das decisões. Então, preciso tomar uma decisão. Recebi uma proposta de emprego. Meu Deus do céu, o que que eu faço? Abandono o emprego onde eu estou muito bem estabilizado ou continuo onde eu estou? Preciso tomar uma decisão. Pede para o Exu Lonã. Exu Lonã é o responsável por aí trazer uma resposta para você, para trazer esse movimento para você. Exu Odara, que a gente escuta bastante em ponto, né? Ele é Exu Odara e vem nos ajudar. Muito em samba enredo de carnaval, usa-se bastante Exu Odara, né? Representa o equilíbrio. Qual que é a diferença do Exu Alaqueto do Exu Odara? Ele traz o equilíbrio na comunidade que está sendo cultuado, o Alaqueto. Já o Odara, ele traz o equilíbrio na sua vida, a Está harmonia. na hora de dormir. Eu sei, Alexa, desculpa. Ele representa o equilíbrio, a harmonia, a prosperidade consciente. De novo, o que que é prosperidade consciente? Será que eu mereço? Nossa, tem um processo lá que, meu Deus do céu, faz 30 anos que não sai. Pede para Exu Odara para trazer essa prosperidade para você. Pede para Exu Elebará para trazer essa execução do axé, tá bom? Exu Agelu, executor da justiça espiritual. Então, quando manda alguma demanda, né? Esse Exu trabalha aí nesse processo. Exu Tiriri. Ué, como assim Exu Tiriri? Eu trabalho com Exu Tiriri. Existe Exu Tiriri Falange e existe Exu Tiriri Qualidade. Nós estamos falando da qualidade aqui do Exu. Força intensa de transformação e ruptura de caminhos. Então, é o Tiriri que trabalha com esse processo. Exubará, guardião da base espiritual e de casas. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a entrega do nosso padê, existem muitas casas de Umbanda antigas, lá de 1950, que quando vai cultuar o Orixá Exu, é esse Exu que eles fazem. Saravá Exubará. O que que é o Exubará? Ele que é o responsável por guardar a casa espiritual, né? E não só das outras casas. Quando a gente saúda o Orixá Exu aqui dentro da nossa casa, é ele que traz essa representação. Exu Marabô, a mesma coisa. Nossa, mas eu trabalho com Marabô. Tá, mas eu tô falando da qualidade do Orixá Exu, não estou falando do falangeiro. Ligado à comunicação e acordos. Exu Mangueira, força vital e energia da terra. Então ele trabalha muito em matas, muito nessa vibração. E Exu Veludo, Exu mais sutil e estratégico. Então é ele que observa de longe, ele que entende como que funciona todos os caminhos aí. Tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário?
Não. Vou parar aqui o stop recording.